Bom, vamos lá? Então, nós vamos ver então a primeira carta de João à igreja de Éfeso. Só recordando, trazendo a memória, o que significa Éfeso? Primeira, preferida, aquele que vem antes de, não é isso? Então, escatologicamente, a igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século, não é isso? É a primeira igreja. Então, tá bom. Então, nós vamos ver o que é que João escreveu para essa igreja. E eu vou economizar a garganta. Então, nós vamos ler aí Apocalipse 2, de 1 a 7. E alguém, por favor, leia para mim, porque eu vou economizar minha voz aqui. 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o que se alimente da árvore da vida, e que se encontra no paraíso de Deus. Bem, aqui nós sabemos que João estava preso, ele mesmo fala, por causa do testemunho de Jesus, ele estava preso na ilha de Patmos. Não é isso? Patmos era um lugar onde tinha muitas pedras, muitas rochas. E é bem provável que a razão do presídio dele e de tantos outros cristãos ali, por causa da perseguição consular da Ásia Menor, eles foram colocados ali para talharem pedras. E o objetivo de Roma, ou do cônsul da Ásia Menor, era construir um grande porto na Baía de Éfeso, para ancoragem de navios cada vez maiores. Éfeso era a porta de entrada da Ásia Menor. Era a cidade mais importante daquela região. E é bem provável que o evangelho tenha se propagado de Éfeso para todas as demais igrejas, tendo em vista que Paulo permaneceu 2 anos ali ensinando. A preocupação de Paulo era tão grande com a igreja de Éfeso, que mesmo quando ele não pôde ir, ele mandou Timóteo lá, e Timóteo ficou por vários anos lá, e ele escreve, a fim de que não ensinassem outras doutrinas. Então Paulo sempre foi muito preocupado com a igreja de Éfeso, principalmente na questão doutrinária. Por essa razão, quando ele sai de Filipos, que tem aquela controvérsia toda, Paulo cata Timóteo e fala, Timóteo, você vai para Éfeso, para que eles não ensinem lá outras doutrinas daquela na qual nós temos ensinado. E é evidente que Éfeso ele tinha uma influência sobre todas as outras igrejas. Então, se a gente se permitisse ou tolerasse qualquer ensino fraco ou ensino falso na igreja de Éfeso, isso seria disseminado para todas as outras igrejas também. Era uma igreja que precisava ser muito bem cuidada. Ela foi fundada por um casal, Casal de Atos 18, Priscila e Áquila, um casal que a gente vê trabalhando durante todo o período de formação da igreja. Priscila e Áquila foram os fundadores da igreja e permaneceram muito tempo ali também. Ao que nos diz e nos parece, é uma igreja muito, muito conceituada, uma igreja apaixonada, uma igreja de muito prestígio. Éfeso não só era a cidade mais importante, como também tinha o culto mais importante de toda a região, o culto pagão mais importante. Ali existia um belíssimo templo construído à deusa Diana,
que a gente lê lá em Éfeso capítulo 19, em Atos capítulo 19, que os antigos acreditavam que era a deusa que caiu do céu, né? Já é uma outra divindade aí, né? Já não é a saída da água, como a gente tem aqui na América, né? Mas que caiu do céu. A deusa Diana era chamada de Artemis pelos gregos e o templo era o mesmo. Era um templo magnífico, maravilhoso, muito grande. Paulo teve grandes problemas ali por dizer que aquilo que se vendia ali não eram deuses também, né? Sofreu muita perseguição ali, e é provável que a igreja toda tenha sofrido com aquele culto de Diana, o culto de Artemis, na praça central da Baía de Éfeso, ali. Esse templo era uma das maravilhas do mundo antigo, depois foi destruído numa incursão remota por um grande terremoto, e nunca mais foi reconstruído, porque Éfeso se tornou uma cidade obscura e se tornou uma obscuridade, um monte de escombros. Ela perdeu a sua importância política, importância econômica, importância social, e hoje ela está reduzida a um vilarejo. Ainda existe um templo lá, construído a Maria, mãe de Jesus, porque segundo a tradição foi lá que Maria foi com João morar depois da crucificação de Jesus, e é bem provável que a tradição esteja correta. Maria passou ali o resto da sua vida, e João também passou o resto da sua vida ali na cidade de Éfeso, na Ásia Menor ali. Tem um templo a Maria, mãe de Jesus, que é cultuado principalmente pelos árabes, ou por uma ligação da religião muçulmana que tem uma verdadeira veneração por aquele templo e por aquele culto e por aquela crença. Mas é um lugar relativamente obscuro, que não tem muita importância econômica hoje. É na Turquia? Onde que é hoje? Na entrada da Turquia. Bem na planície da Turquia, ali na passagem, né? Éfeso era ali o que Cafarnaum era para Jerusalém, era o entroncamento de grandes rodovias, onde ficavam-se os cobradores de impostos, onde ficavam-se os romanos, os soldados, a proteção. Era um lugar de descanso dos viajantes, dos mercadantes, para que depois seguisse a sua trajetória em relação ao continente adentro, né? A Ásia Menor toda fica na Turquia hoje, né? E a Baía de Éfeso também. Então, a única dificuldade da Baía de Éfeso eram portos com águas profundas, porque existiam as grandes praias. Então, evidentemente, eles tinham que remover muitas pedras para se criar as falésias e construir ancoradouros para os navios e para os barcos. Era possivelmente isso que os cristãos estavam fazendo na ilha de Patmos, tirando pedra para construir embarcadouros, porque os romanos, quando chegavam ali, chegavam em grandes embarcações, em grandes números, né? Neste templo de Diana é onde se cultuava o imperador. Uma vez por ano o imperador ia ali e ele recebia então as suas oferendas, o seu culto pagão, os seus incensos eram queimados, e os asiarcas lá de Atos 18... Asiarcas de Atos, eu não me lembro agora, mas lá no livro de Atos faz referência aos asiarcas, que eram as pessoas mais importantes e mais nobres da cidade. Eles eram responsáveis pelo serviço religioso no templo de Diana, e entre eles era designado um sacerdote uma vez por ano para promover o culto ao imperador. Era o maior evento do Oriente, da Ásia Menor, esse culto do imperador na cidade de Éfeso, tendo em vista que o templo era muito grande, a adoração ao imperador também era muito grande, a veneração também era muito grande, as suas crenças pagãs eram muito grandes. Agora, João ele começa escrevendo no primeiro versículo, fazendo uma referência, como ele faz a todas as igrejas. O que é que ele diz aí no primeiro versículo, começando? Ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então Jesus está falando para João: João, você escreve para o anjo da igreja de Éfeso. E a pergunta que eu digo aqui, mas foi escrito para a igreja ou foi escrito para o anjo? Não entendi a pergunta. Não? Porque ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. João está escrevendo para o anjo ou está escrevendo para a igreja? Essa é a forma como João começa todas as suas cartas, as 7 cartas. Ele começa dizendo ao anjo.
Então aqui a gente já tem um ponto de difícil interpretação. A gente precisa pensar bem naquilo que a gente vai falar, porque senão a gente vai já ter um escorregamento aí. Já tem um viés aí, já tem uma dificuldade de interpretação hermenêutica. Porque Jesus está mandando João escrever ao anjo da igreja. Por que Jesus não comunica diretamente ao anjo, uma vez que ele tem acesso a este mundo espiritual que a gente não tem? Por que João teria que escrever ao anjo? Então, o anjo é um homem, não anjo. É. Aí que tá. O anjo é simplesmente um mensageiro, né? Aí muita gente diz que é o pastor, né? Eu já vi gente falar que é o pastor da igreja, outro fala que o anjo é o presbítero da igreja. Eu já vi gente dizer que cada igreja tem o seu anjo da guarda que protege, que não sei o que, nada disso. A palavra anjo aqui vem de angelos, né? Angelos significa simplesmente aquele que leva uma mensagem, aquele que é o mensageiro. Ou seja, João estava preso na ilha de Patmos, trabalhando na ilha de Patmos lá, por causa do testemunho de Jesus, e Jesus está dizendo para ele o seguinte: vai vir aqui um mensageiro da igreja de Éfeso, como também as outras igrejas, e esse mensageiro vai levar uma mensagem sua para a igreja, entendeu? Ele vai levar uma mensagem sua para aquela igreja, e eu quero que você escreva as seguintes coisas para ele. É isso. A interpretação é simples assim. É um mensageiro que ia visitar João lá, da igreja de Éfeso, e João haveria de escrever, e isso iria entregar na mão dele e falar: eu quero que isso aqui seja lido na sua igreja, porque o Senhor está falando isso contigo, né? E ele começa dizendo assim: olha só, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, João ele está escrevendo assim: olha, estas coisas diz aquele que conserva, ou seja, é uma referência ao próprio Cristo. E aqui ele faz uma referência ao Cristo já ressuscitado. Por que João está querendo dizer isso? Primeiramente, é um elemento de encorajamento. João sabia das dificuldades que haveria de acontecer na cidade de Éfeso, das perseguições que haveria de acontecer em Éfeso, principalmente por causa de correntes religiosas adversas. Agora, o grande problema aqui na igreja de Éfeso, e a gente precisa tomar cuidado, é que, como a igreja de Éfeso ela foi mãe para todas as outras igrejas, já que nós não temos registro de outras viagens de Efésio, de Paulo, ou de Timóteo, ou de qualquer outro apóstolo às outras igrejas, e sim somente a cidade de Éfeso, era onde João ministrou durante muito tempo, aonde Paulo gastou 2 anos da sua vida, aonde Priscila e Áquila se desgastaram ensinando a igreja, aonde Timóteo ficou muito tempo ensinando a doutrina. Era natural, num certo sentido, que Éfeso tivesse o que em relação às outras igrejas? Mais conhecimento. Mais uma certa elevação, não é? Uma certa elevação. E aqui, Jesus ele começa dizendo, apontando exatamente aquilo que poderia ser um problema muito sério, né? A igreja de Éfeso, ela começa a querer ter um domínio sobre as outras igrejas. Então a gente começa a desvirtuar o ensinamento cristão, né, de ser servo, de ser obediente, de ser simples e de ser humilde, e a gente começa a criar uma verticalização da fé, uma estrutura piramidal, onde a gente tem alguém em cima que é o cabeça e que domine. E evidentemente esta igreja se torna-se superior às outras igrejas, e ela passa a ser visto como sendo a fonte de recursos espirituais para as demais igrejas. E Jesus então, na sua colocação, ele vai, através desse elemento de encorajamento, ele vai dizer: aquele que tem na mão direita 7 estrelas, ou seja, aquele que está no meio de todas as igrejas. Então, é fundamental para a igreja de Éfeso perceber que aquele que domina as igrejas é o Senhor e não é ela. Aquele que tem o domínio das outras igrejas, que caminha no meio das igrejas,
que é onipresente e que está em todos os cultos e que não falta, não é a igreja de Éfeso, é a presença do Senhor. Então, o Senhor já está começando aqui com esse elemento de encorajamento, dizendo: quem manda na igreja sou eu. Quem manda nas outras igrejas não é Éfeso. Quem manda nas outras igrejas é o Senhor. É aquele que passeia no meio do Senhor, das igrejas. Então, a princípio de tudo aqui, existe um problema sério na igreja de Éfeso. Não só por ser a principal cidade, a mais importante da região, como também a igreja era a mais importante. Em Éfeso, quando a gente lê a carta que Paulo escreve aos Éfesos, Paulo não gasta tempo falando em discórdia, não perde tempo falando de questão de dons, não vai gastar tempo falando em questão de dons de língua, comportamento na ceia, questão do batismo, absolutamente nada disso. A carta que Paulo escreve aos Éfesos, ele se preocupa com as coisas da plenitude de Cristo. Ele vai falar de coisas profundas, de coisas de alguém que já está amadurecido pelo tempo, que já tem uma visão madura da fé. Não vai gastar tempo escrevendo a igreja de Éfeso para consertar coisas corriqueiras do dia a dia, porque a igreja de Éfeso era uma igreja já amadurecida, já era uma igreja com visão doutrinária, era uma igreja com conhecimento, era uma igreja com projeção, era uma igreja com liderança muito bem instituída, era uma igreja muito forte, muito bem posicionada. Então é natural que ela também, por causa de todos os atributos que ela tinha, que ela exercesse uma influência repressora e negativa sobre as outras igrejas. E aqui então já tem um basta disso. O Senhor chega na igreja de Éfeso e diz para eles: olha, quem manda nas igrejas, meu amigo, sou eu. Quem manda lá na igreja sou eu, não é homens e não é outra igreja. Então essa estrutura de que uma igreja domine a outra, que mande na outra, que tenha influência sobre a outra, nunca fez parte da vontade do nosso Criador, do nosso Deus e do nosso Senhor. As igrejas, elas são independentes. Por quê? Para a gente não construir estruturas de poder dentro da igreja. Estruturas de poder dentro da igreja, porque um só tem o poder dentro da igreja, e este é o Senhor. É claro, quando uma igreja inicia em um determinado lugar, ela é ligada a uma igreja maior, mas até que ela se compõe a sua liderança e tem os seus recursos, tem a sua estrutura básica para ela seguir sozinho. Quando ela segue sozinho, há um desvencilhamento nisso. Elas são unidas espiritualmente, tem uma relação espiritual uma com a outra, mas a sua administração e a condução do trabalho, a igreja dependendo do Senhor e não dependendo de outra igreja. Para quê? Para que a gente não crie células aonde homens dominem sobre o rebanho, né? Seja só o Senhor. A gente não canta um só rebanho e um só pastor? Então, dentro das Escrituras não existe pastor de pastores, nem líder de líderes, não existe nada disso. Existe um rebanho, existe uma liderança para o serviço e existe a presença do Senhor. Essa é a razão pela qual ele vai começar dessa forma, bem pragmático. Ele vai dizer: sou eu que mando na igreja, é eu que conheço, é eu que passeio dentro da igreja e não é vocês. Ou seja, vocês de Éfeso são muito bons, legal, muito jóia, tudo, mas vocês cuidem da casa de vocês, do trabalho de vocês, das coisas de vocês. As outras igrejas, deixa que eu cuido, né? E aí ele vai: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste às provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Gente, alguém lê para mim Efésios 4:11, por favor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que a gente lê em Apóstolos, a carta que Paulo escreve aos Efésios, a gente percebe que é ele, é o Senhor que concede dons aos homens. E cada um tem a sua finalidade, tem a sua função, e tem a sua hierarquia, o seu trabalho dentro da igreja. Mas aqui, na igreja de Éfeso, já existia um grande problema, que eles tinham que aprender a lutar desde cedo. Como eles não tinham ainda o canão formado como a gente tem,
existiam o que eles chamavam de arauto do evangelho. Eram homens que se diziam profetas e que se diziam falar em nome do Senhor no meio da igreja. Ora, o problema é que essas pessoas muitas vezes são muito sofisticadas. O problema dos falsos profetas é que eles são quase sempre muito convincentes. E eles acabam convencendo a gente mesmo, né? Existe toda uma estrutura e todo um preparo para isso. Agora, esses falsos profetas que apareciam dentro da igreja de Éfeso iam causar um enorme problema para o rebanho. Iria causar uma enorme dificuldade, porque chega uma época em que os discípulos, as pessoas que vinham do mundo, que se convertiam dentro da igreja, porque em Éfeso, a maioria dos cristãos de Éfeso vieram da sociedade, né? Eram pessoas que se converteram na sociedade do mundo pagão e entraram a participar da igreja. Então, eles não tinham muita experiência e muita sensibilidade para perceber certas coisas. E talvez muitas coisas que esses profetas diziam tinha muita similaridade com aquilo que se falava ou se pregava no mundo lá fora. E crescia-se uma enorme confusão no meio do rebanho. E o rebanho não sabia discernir se aqueles profetas que falavam eram verdadeiramente mentirosos ou verdadeiros. E além do mais, muitos deles se colocavam como apóstolos, se declaravam apóstolos. Ora, em 4:11 diz que ele colocou alguns para serem apóstolos. É muito difícil a gente resolver a questão do apostolado na igreja primitiva. Porque, a princípio, parece que existia um grupo de 12, mas quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe que Barnabé e Silas foram saudados como apóstolos, por exemplo, lá na região da Ásia mesmo, né? E não há nenhuma advertência contra isso. O próprio Paulo, ele saúda Andrônico e Júnias, em Romanos capítulo 16, como sendo um dos apóstolos. Timóteo e Tito foi-lhe dado uma referencial apostólica quando lhe foi colocado sobre eles a autorização para constituir presbíteros e líderes na igreja. O próprio Tiago, irmão do Senhor, foi reconhecido como apóstolo na igreja de Jerusalém, embora não tenha sido um dos 12. Então, resolver a questão do apostolado na igreja primitiva nunca foi uma coisa muito fácil. Sempre foi uma coisa meio complicada de se fazer. Os falsos apóstolos eram os grandes inimigos de Paulo em Corinto, por exemplo, e a gente percebe que em Corinto estava cheio de falsos apóstolos. E essa questão, então, criava-se uma confusão muito grande na mente das pessoas que participavam da igreja. E aí, chega uma hora que você tem que fazer o seu discernimento. A igreja, ela estava começando a perder um pouco o seu rumo. E agora, se você coloca essas dificuldades internas somados às dificuldades externas, os cristãos já estavam querendo começar a voltar às suas origens ou às suas práticas. E neste momento, diante das perseguições e da dificuldade, se eles não tivessem uma firmeza doutrinária ali, um conhecimento doutrinário de causa, eles iam se perder, porque eles já estavam começando a ficar com um pé em cada canoa. A coisa já estava começando a ficar difícil, porque as perseguições estavam chegando e os ensinamentos que eles tinham dentro da igreja agora eram meio que dividido o negócio, né? Está meio complicado isso. E aí o Senhor vai dizer para ele: tens perseverança, suportaste a prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Há aqui, gente, um reconhecimento por parte do Senhor. Veja, a igreja de Éfeso tem um reconhecimento por parte do Senhor. Era uma igreja que perseverava, ou seja, ela não desistia por pouca coisa não, e nem iria abandonar a fé por pouca coisa não. Ela iria tocar em frente, e não importa os problemas que viessem, ela estava disposto a ter esse enfrentamento, Agora, suportar as provas por causa do meu nome. Então, o Senhor tem um reconhecimento muito importante para com a igreja de Éfeso. Ela estava suportando as provações, não era por orgulho pessoal, não era por causa das pessoas, mas era por causa do nome do Senhor. E isso seria levado em conta. Agora, se a gente pegar aqui,
o verso 4, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ora, o que é isso, gente? O problema é assim: a igreja, ela era uma igreja amadurecida, não é verdade? A gente lê na carta de Éfeso que a igreja de Éfeso era uma igreja que já tinha uma maturidade, já tinha muito conhecimento, já tinha muita vivência, já tinha experiência. Então, por causa do conhecimento, da maturidade, da vivência, eles foram capazes de discernir aquilo que era falso e aquilo que era verdadeiro. E é aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses: é preciso provar o Espírito. É preciso provar de que Espírito eles são. E a igreja de Éfeso, ela foi capaz de provar o Espírito daqueles que os estavam falando. Não só isso, eles provaram o Espírito e os acharam mentirosos. Eles reconheceram que João era a testemunha e o discípulo verdadeiro, e que as palavras de João eram palavras verdadeiras, embora muitas vezes doídas e difíceis. Mas João era um profeta, era um apóstolo, era um discípulo verdadeiro de Jesus. E outros também eram verdadeiros. Mas existia um grupo de discípulos e de ensinadores dentro da igreja de Éfeso que eram falsos ensinadores. Eram falsos discípulos, eram falsos mestres, eram falsos apóstolos. E agora, neste momento aqui, a igreja amadurecida, ela olha para os ensinadores, ela prova o espírito dos ensinadores e ela os reconhece como sendo mentirosos. Eles são mentirosos. Foste colocado à prova, e ele descobriu que os espíritos dos ensinadores dentro da igreja, eram espírito de homens mentirosos. Veja, só que toda essa luta contra os falsos mestres, a luta contra os falsos ensinadores, contra os falsos profetas, levou essa igreja a uma desconstrução dos seus valores emocionais. Porque a luta é muito grande. E quando a gente luta muito contra essas coisas, a gente vai perdendo um pouco a nossa sensibilidade e a gente vai perdendo um pouco a nossa inocência. Não é? Quando a gente tem luta espiritual muito séria dentro da igreja, principalmente contra pessoas que querem ensinar coisas que não são, essas coisas desgastam muito a gente, porque a gente precisa ter absoluta certeza, 1000% de certeza, né? 100% só não adianta. E todo esse desgaste no cotidiano, no dia a dia, leva a gente a perder a inocência. Ou seja, todo mundo que sobe aqui para pregar, o que eu faço? Eu fico desconfiado. E quando não tem confiança, o que acontece com o amor? Se houver desconfiança, ai do amor, não é isso? Esse é o clima agora na igreja de Éfeso. Eles colocaram os falsos profetas para fora, os falsos ensinadores para fora, os homens que achavam mentirosos colocaram para fora. Agora todo mundo que subia aqui para ensinar como arauto do Senhor, ele já ficava com o pé atrás, né? Faz parte da natureza humana, né? Porque eles estavam tão acostumados a brigar com essa gente, que agora eles passavam a desconfiar de tudo, de todos e de todo mundo. Então, na relação de você construir, a construção de um relacionamento de união, de amor e de afeição, agora eles estão construindo um relacionamento baseado no pé atrás, né? Eu vou te ouvir, eu vou escutar, mas eu vou ficar meio com o pé atrás aqui, não sei, né? A coisa está meio esquisita por aqui, vamos ver onde é que isso vai parar, o tempo é que vai dizer. Há um embrutamento do coração, há uma petrificação da fé e há um coração gelado aqui agora. Eles perderam essa disposição, eles tinham até medo de evangelizar, com medo de que as pessoas viessem para cá, trouxessem os seus costumes, as suas culturas, e logo estivessem ensinando coisas erradas dentro da igreja, para que eles não tivessem que passar pelo mesmo processo tudo de novo, porque consertar é difícil demais, corrigir é uma coisa difícil demais, e isso levou a um esfriamento,
total do amor. A igreja já não tinha mais afeição uns pelos outros. A igreja agora tinha desconfiança. Um desconfiava do outro. Aqui a gente tem um ponto interessante. Porque se a gente continuar lendo, quando ele fala, abandonaste o primeiro amor, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Então a queda do amor na igreja de Éfeso era considerado como uma queda, não é um caso, um problema casual, ou uma coisa simples, mas era considerado uma queda. E o Senhor está dizendo, vocês precisam voltar àquilo que vocês eram antes. Está resolvido o problema, acabou, agora vocês precisam retornar às suas raízes. Vocês precisam viver como viviam antes da chegada dos falsos apóstolos e dos falsos ensinadores aqui. Porque senão vocês vão permanecer caídos. Diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Há necessidade de um arrependimento. Quando falta amor na igreja, tem necessidade de arrependimento. Todo mundo tem que se arrepender, tem que ter um coração contrito, tem que ter uma contrição, tem que ter uma aproximação, tem que restabelecer a comunhão, tem que restabelecer a doutrina, o partir do pão, a questão dos necessitados, do socorro, dos aflitos. As pessoas têm que se interessar um pela vida dos outros. E a gente vê uma igreja fria, oca, gelada, onde as pessoas não têm mais consciência da necessidade do outro. E a gente diz assim, olha, mas eu não sabia que o irmão estava padecendo, mas é porque eu não sabia. E aí a gente pergunta, será que eu não sabia ou será que eu nunca me interessei em saber? E será que o fato de eu não saber é uma atenuante ou é uma agravante para o problema? Porque cada um quer viver a sua vida da sua maneira e da sua forma, porque o amor se esfriou. E a queda do amor necessita, de uma forma mais urgente, e é urgentemente ser vivido, um arrependimento e uma transformação para o retorno das primeiras obras. É isso que ele está falando. A prática das primeiras obras. E ele diz, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, se os efésios não voltassem a praticar a obra do amor, a igreja naquele lugar, na cidade de Éfeso, embora sendo a mais importante, sendo aquela que influenciava todas as outras, aquela que se destacava entre todas as demais, simplesmente o Senhor iria fechar a porta, apagar o candeeiro e dizer, eu não quero mais igreja aqui. Uma igreja que não ama, não serve para ser a igreja de Jesus. E João escreve isso, né? Os homens lá fora vão reconhecer que vocês são meus se amarem uns aos outros. Se não tiver amor de uns para com os outros, não tem igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, é um detalhe importante na igreja de Éfeso, a gente precisa entender. A pureza doutrinária, o conhecimento doutrinário, não pode abrir mão dos elementos básicos daquilo que não é uma virtude, mas é a base de todas as virtudes cristãs, que é o amor, o interesse pela vida dos outros. O interesse pela vida dos outros. E às vezes a gente fala assim, olha, mas fulano não tem nada a ver com a minha vida. Cada um cuida da sua vida e ninguém cuida da minha vida. Eu é que cuido da minha vida e da minha família. E a gente vai lá no escritor aos Hebreus, ele vai lá, o paracaleitos elotos, né, no grego, paracaleitos elotos no grego, que quer dizer exortação mútua. Exortação mútua, né? Ou seja, esse negócio de que ninguém tem nada a ver com a minha vida é coisa de pagão, é coisa do mundo lá fora. Dentro da igreja, cada um cuida da vida do outro, sim, quer eu goste ou quer eu não goste disso. Então, se alguém entrar naquela porta ali hoje, ainda que tenha se convertido ontem, né, e dizer assim, ô pregador, você está dando uma derrapada aí na doutrina, o negócio está meio esquisito, né? Aí eu chego para ele e falo assim, olha, mas eu já tenho 30 anos de ministério, né? Quem é você que está começando ontem aqui para vir me chamar a atenção, né? Ou o coral está cantando bonito aqui na frente, né? Chega um camarada que começou ontem aí e fala assim, ó, vocês estão errando a nota aí, né? Mas eu sou o maestro aqui, né? Nós estamos aqui, quem é esse, né? Ou seja, se alguém está dizendo que você está se desviando, por menor que seja, é bom você abrir os ouvidos e ficar atento, porque a igreja de Deus é uma igreja onde um cuida da vida do outro, sim. Paracaleitos elotos, exortação mútua. Né? Este negócio de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, é coisa de clube, é coisa de mundo, é coisa de pagão. A igreja de Jesus
Não. Né? É o cuidado, né? É o cuidado, não é a intromissão, é o cuidado de uns para com os outros. A necessidade do amor, fazer reviver isso. Agora, então, a pureza doutrinária não abre mão, não abre mão para que nós soframos relaxamento na virtude cristã básica que é o amor. Ou seja, ainda que vocês reconheçam as falsas doutrinas, ainda que vocês reconheçam os falsos ensinadores e os falsos mestres, se vocês forem viver nesse ambiente de desconfiança de uns para com os outros, não tem sentido a igreja continuar aqui. Ela vai se apagar. Vê, tens contudo a teu fazer o favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Bom, os nicolaítas, embora Irineu escreve uma carta no primeiro século, e ele diz que os nicolaítas é uma referência a Nicolau, um prosélito do Atos 6, né? Da igreja de Jerusalém, um dos diáconos da igreja de Jerusalém. E diz que ele promovia festas de orgias dentro da igreja, convidando o povo de Deus a práticas ilícitas e pecaminosas. O escrito de Irineu é dramático, mas a gente só encontra essa referência. De qualquer maneira, é muito difícil a gente dizer se esses nicolaítas é uma referência clara a Nicolau, prosélito do primeiro século. Eu particularmente acredito que não. O nome nicolaítas aqui não é Nicolau, não vem de nome, mas vem de Nikos, de domínio. Lau significa povo, e Nikos significa aquele que domina o povo. Nicolaíta significa simplesmente criar uma estrutura onde você separa clérigos de leigos, onde você separa aqueles que têm conhecimento, onde aqueles que não têm conhecimento. Né? Porque se o irmão leu lá e diz, ele distribuiu os dons, não é isso que você leu? Ele distribuiu os dons. Se ele distribuiu os dons e ele está no meio da igreja, é ele que faz. Eu não preciso participar de um congresso para pregar. Eu não preciso participar de uma formação para ensinar. Eu não preciso participar de uma faculdade de teologia para virar ensinador da Escritura. O que eu preciso é ter o dom que a mim me foi concedido. E cada um de nós. Agora, essa estrutura de Nicolaus, onde há um domínio para com o povo, começa a criar novamente essa estrutura vertical, aonde você chega a um papado, você tem alguém que domina outros, e a gente cria uma pirâmide. E a gente entra no estudo da Babilônia, novamente, a gente cria uma pirâmide espiritual, e é por isso que Jesus começa dizendo, eu passeio no meio da igreja e tenho as 7 igrejas na minha mão. Ou seja, nós somos todos absolutamente iguais. Só existe um Senhor, não existe nenhum intermediário entre o rebanho e o seu Senhor, e cada um usa os dons para a sua glória. A gente não tem essa questão de interseção entre o rebanho de Deus e Deus. E essa postura de Nicolaíta leva a um erro doutrinário muito sério, que são os pastores modernos hoje. Chega um ponto que o rebanho começa a achar que esses camaradas são capazes de transformar pedra em pão. Então, se você não for na minha casa orar pelo meu filho, ele não vai curar. Se você não orar pelo rebanho, não vai ter prosperidade. Se você não orar, a gente não vai ganhar. Então, você precisa... Todo mundo aqui pode estar orando, mas precisa ser esse ser inanimado aqui, chamado pastor, ou esse ser aqui, chamado cardeal, o que quer que seja, que vá lá fazer as suas orações, porque a oração dele é mais importante do que a oração dos demais. Agora, o problema não está no fato do rebanho achar que este camarada é capaz de transformar pedra em pão. O problema está quando ele começa a acreditar que é mesmo. Quando ele começa a acreditar que ele é mesmo, que ele é bom pra caramba, que ele consegue fazer as coisas, que sem mim o rebanho não anda, que eu sou independente, aí a gente começa a criar uma estrutura de hierarquia, uma estrutura onde a gente tem aqueles que mandam e aqueles que dominam a igreja. Os efésios perceberam isso. Logo no começo ele diz, eu odeio as obras dos nicolaítas. Ou seja, não existe dominador dentro da igreja. Só existe um que é o Senhor da igreja, e esse Senhor sou eu, porque eu dei a minha vida pela igreja. Eu não me fiz maior que ela, pelo contrário, eu desci para que ela pudesse ser exaltada e elevada. Nenhum homem neste mundo pode ter a pretensão de ter o domínio sobre o rebanho de Jesus Cristo, a menos que ele esteja
disposto a descer até a morte por causa dela. E ele termina aqui, então, a sua carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, tem uma frase importante aí, não tem? O que é? As igrejas. Servia para a igreja de Éfeso? Servia para as outras igrejas? Servia aqui para o Jardim Portinari, aqui em Franca? Serve? Serve. Não serve? Então é uma visão escatológica da igreja. Serve para todas as igrejas durante todos os tempos e pode se aplicar aqui. E ele diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz a todas as igrejas. Ao vencedor. Aí eu vou ter que cortar essa frase aqui, gente, porque falando aqui da árvore da vida, a gente ia ficar aqui até 5 horas da tarde falando sobre ela. A morada do Senhor versus a casa do conhecimento do mal, a morada da serpente versus a morada do Senhor. Mas só um detalhe: a árvore da vida é aquilo que cura as nações. A sua folha serve para curar as nações. Está diante do templo de Ezequiel, está plantado na Jerusalém celestial. As suas folhas servem para a cura das nações. Essa árvore da vida, que Adão poderia ter comido livremente antes de comer a outra, porque não lhe foi proibido comer dela, e ele nunca se interessou por ela. Essa árvore da vida, a árvore da vida é uma representação, é um símbolo da casa e da morada de Deus. Aqueles que venceram, dali comer, alimentar-se da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Só isso, não vamos falar muito sobre isso, senão a gente vai esticar muito. Mas veja, detalhe: as igrejas de Apocalipse é um laboratório de Satanás. Percebe isso? Cada uma ele vai agir de uma forma, e ele vai encontrar a melhor maneira de destruí-las. Agora, qual é o grande inimigo da igreja de Éfeso? Ela mesma. É interno. O problema da igreja de Éfeso é interno. Tem perseguição? Tem judeu atacando? Tem gentil? Tem culto pagando? Tem um monte de coisa? Não. O problema da igreja de Éfeso é ela mesma. O problema da igreja de Éfeso é um problema interno. E aí a gente já acabou mais uma aula.